Bom, vamos começar mais um dia desse ciclo de palestras. Primeiro, eu quero agradecer aos nossos palestrantes por dedicarem um pouquinho do precioso tempo deles para nos trazer o conhecimento que eles exalam a todo tempo. Agradecer à plateia pela presença, vocês que nos instigam sempre a buscar mais, a conhecer mais, para compartilhar esse conhecimento. E, por falar em instigante, instigante, mais do que qualquer coisa, muito importante é o tema de hoje. Uma questão que, por muito tempo, foi relegada ao completo esquecimento, mas que agora veio a debate com algum atraso, mas nunca é tarde. Eu quero apresentar os nossos palestrantes. O primeiro a falar vai ser o Dr. Luiz Cláudio, que é doutor pela UERJ, Cambridge, pós-doutor pelo UFRJ e Oxford, e o nosso já conhecido professor, que já vieram até aqui cumprimentá-lo, Dr. Siddhartha Legarli, que é professor adjunto de Direito Constitucional da UFRJ e professor visitante do mestrado em Constitucional da UF. Não vou cansá-los muito, vou passar logo aqui, que devem estar todos ansiosos. O doutor Luiz Cláudio vai começar a fala dele. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse evento, a convite do professor Rafael Oliveira, com a doutora Ana Paula, meu querido amigo Siddhartha Legarli, para falar de um tema que eu acho que, como a doutora Ana Paula bem destacou, foi muito negligenciado por muito tempo. É um tema que merecia uma atenção mais profunda e acabou sendo colocado em segundo plano por muito tempo. E eu começo falando por uma questão que me parece ser talvez óbvia, talvez uma questão que seja prévia à própria discussão que a gente vai trabalhar hoje. O que a gente vai trabalhar hoje? Vai trabalhar de maneira bastante ampla a Convenção de Nova York sobre pessoas com deficiência. Mas antes, por que a gente está aqui nesse dia de hoje falando sobre esse tema tão interessante? E aí, eu queria lembrar que a Lei 11.133, de 2005, institui exatamente o Dia Nacional de Luta para a Pessoa Portadora de Deficiência, que é hoje, no dia 21 de setembro. Então, a gente está aqui nesse dia discutindo esse tema porque uma lei de 2005 institui o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, como uma data a ser celebrada. Bem, vou trabalhar um pouquinho, então, a questão da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Tá? Bem, primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: a gente tem essa convenção, ela foi, todo mundo deve saber disso, mas é bom destacar, vou falar daqui a pouquinho mais sobre esse ponto. Ela foi internalizada no sistema brasileiro seguindo o rito do artigo 5º parágrafo 3º da Constituição. Então, ela seguiu o rito de emenda constitucional. Portanto, ela é equiparada à emenda constitucional. Mas vamos trabalhar daqui a pouquinho, um pouco mais esse tema. Começo dizendo o seguinte: essa Convenção de Nova York, que fala do direito de pessoas com deficiência, ela teve dois instrumentos muito importantes no sistema brasileiro que internalizaram a Convenção de Nova York. O primeiro, como está aqui no slide, é o Decreto Legislativo número 186, de 2008. Por quê? Porque ele ratificou a Convenção no sistema brasileiro e, a partir daí, ela teve uma vigência ou uma obrigação do Brasil, do sistema brasileiro, no plano internacional. Então, o primeiro ponto a destacar é o Decreto Legislativo 186, de 2008. O segundo instrumento que eu queria destacar aqui nessa minha fala é o Decreto 6949, de 2009, do ano subsequente. Por quê? Porque esse decreto ele internaliza a Convenção de Nova York, trazendo a sua vigência no plano interno, ao promulgar a Convenção de Nova York. Tá? Bem, dito isso, vamos discutir agora um pouquinho sobre o status da Convenção de Nova York no sistema brasileiro. Como todos muito bem sabem, há uma discussão bem antiga, e ela é bem antiga mesmo no STF e na doutrina, sobre qual é o status que as normas internacionais têm no plano interno brasileiro. Eu vou trabalhar aqui as três principais posições e depois eu vou discutir um pouquinho o direito comparado. Primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: qual é a posição original, eu digo original mesmo, do Supremo em relação aos tratados internacionais e como eles são internalizados no sistema brasileiro? Tem um caso paradigmático, que é esse recurso extraordinário 80004, que ele é bem novinho, é de 77, já tem aí os seus 50 anos quase, 45 anos do RE.
E esse caso é muito interessante porque o Supremo ele fala que os tratados internacionais têm status de lei ordinária. Alguns devem estar perguntando assim, mas espera aí, professor, e aquela posição em relação a que o tratado internacional ele tem status supralegal e infraconstitucional? Isso foi uma evolução do Supremo em relação ao tema. Então, a primeira posição do Supremo é que tratados internacionais teriam status de lei ordinária. Na sequência, tem um caso que todo mundo deve conhecer, um caso emblemático, que é o HC 875858. Né? O HC 875858 foi aquele grande julgado do Supremo que analisou a questão da prisão depositária infiel. Nesse caso, o Supremo, vou usar uma expressão aqui interessante, ele tirou da cartola uma posição muito particular, que é a posição de que os tratados internacionais de direitos humanos, vamos destacar essa nota em particular, essa nota diferenciada, tratados internacionais de direitos humanos teriam o status supralegal infraconstitucional. Por quê? Porque eu sempre brinco que ele tirou da cartola essa posição. Pelo seguinte, porque, na verdade, a Constituição não fala nada nesse sentido. Então, o Supremo criou uma estrutura normativa, é o arrepio do Kelsen. Né? Quando o Kelsen criou a pirâmide normativa kelseniana, quando bota a Constituição no topo da pirâmide e as normas secundárias na base da pirâmide, ele não tinha nenhuma lógica de supralegalidade. Então, o Supremo cria uma estrutura nova de supralegalidade, que é algo muito particular, na medida que a gente não tinha até então uma discussão sobre supralegalidade. E ele cria um problema jurídico, talvez, isso eu não vou discutir hoje, mas um problema jurídico em relação a um controle de eventual supralegalidade. Afinal, se normas internacionais de direitos humanos que não sigam o rito do 5º parágrafo 3º da Constituição são supralegais, você tem um controle de compatibilidade vertical entre algo abaixo e algo que está acima, que são as normas supralegais. Então, o Supremo cria um problema jurídico em relação a esse controle de supralegalidade, o que é algo muito particular. Você pode ter soluções das mais diversas aqui, você pode falar que é controle convencional, que aí o Siddhartha vai aprofundar de maneira mais clara o tema, mas, de toda sorte, o Supremo criou uma situação bastante interessante. Tá? Só para destacar também a questão, esse habeas corpus julgado pelo Supremo, 875858, ele, como eu disse, envolve a questão da prisão depositária infiel, e ele acaba depois gerando uma discussão que envolve a criação de uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 25, que trata exatamente do mesmo tema. Tá? Então, esse primeiro ponto que eu quero destacar. A gente tem, então, uma posição original do Supremo, inicial, em que tratado internacional é equiparado à lei ordinária, e uma evolução do tema em relação à prisão depositária infiel e a colocação de que as normas internacionais de direitos humanos seriam supralegais, porém infraconstitucionais. Tá? Nesse ponto, eu queria destacar uma outra questão também. O Supremo, ao trabalhar o tema do HC 585, ele acabou trazendo uma outra discussão que me parece muito válida de trazer aqui agora, que é a questão da eficácia paralisante das normas contrárias aos direitos humanos. Por que isso é muito interessante? Pelo seguinte, porque a partir da lógica de que você tem uma eficácia paralisante de normas contrárias aos direitos humanos, você cria uma lógica de diálogo entre sistemas jurídicos. A partir de uma concepção muito conhecida no direito internacional, que é o princípio pro homine. O que é o princípio pro homine? O princípio pro homine, de maneira muito resumida, é a lógica de que a norma mais favorável ao ser humano é aquela que deve prevalecer. O que eu quero dizer em relação a isso? No caso da prisão depositária infiel, por exemplo, a gente teve um conflito muito claro entre sistema brasileiro e sistema interamericano de direitos humanos. Qual norma prevalece no eventual conflito? A gente tem zilhares de casos que envolvem diálogo do sistema interamericano com o sistema doméstico. A gente pode citar, por exemplo, aqui a questão da anistia, que o Supremo julgou, não sei se você ia falar sobre isso. A gente pode discutir aqui a questão do diploma de jornalista, que o Supremo também julgou, e a Corte Americana também analisou a questão. Mas fato é que, a partir da lógica do pro homine, você tem sempre a prevalência da norma mais favorável ao ser humano no eventual conflito entre sistemas. No conflito sistêmico, prevalece a norma que mais favorece o ser humano
a partir de uma concepção do pro-homine. E você encontra essa lógica do pro-homine em vários dispositivos internacionais. Por exemplo, o artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos fala do pro-homine. O artigo 4º do Protocolo de São Salvador, aqui do nosso sistema, também fala do pro-homine. O artigo 27 da Convenção de Viena fala a mesma coisa. Então, de maneira geral, o que o Supremo trouxe da eficácia paralisante, você pode conjugar essa ideia com uma concepção de pro-homine, ou seja, de que a norma favorável ao direito ao ser humano é aquela que irá prevalecer no eventual conflito. Seguindo, depois da posição inicial em relação aos tratados internacionais, como lei ordinária, depois da posição do Supremo em relação à norma supralegal e infraconstitucional, quando o Tratado Internacional de Direitos Humanos, temos mais um passo na discussão, que é o famoso artigo 5º, parágrafo 3º, introduzido pela Emenda Constitucional 45 de 2004. O que fala o 5º parágrafo 3º hoje no sistema brasileiro? Ele fala o seguinte: norma internacional de direitos humanos que siga o rito de emenda constitucional será equiparado à emenda constitucional. Ou seja, ele traz uma outra discussão que é bastante interessante, que é a seguinte: se você tem uma norma internacional de direitos humanos que segue o rito de emenda, ela passa a ser considerada materialmente e formalmente constitucional. O que permitiria, em tese, controle de constitucionalidade sobre essas normas. É algo que, até onde eu sei, o Supremo nunca fez, né? Mas, em tese, a partir da ideia de bloco, você poderia entender que é possível um controle de constitucionalidade. Mas ele... É inconstitucional. Mas, em tese, ele poderia fazer isso. Ou seja, a partir do 5º parágrafo 3º, você tem a possibilidade de discussão das normas de direitos internacionais de direitos humanos como parâmetro de controle de constitucionalidade. Inclusive, em tese, até mesmo no controle concentrado. Uma ADIM, uma ADC, uma DPF. Não vejo nenhum problema, em tese, em relação a isso. Mas, fato é que o 5º parágrafo 3º fez uma modificação gigante, foi um giro paradigmático enorme no sistema dos direitos humanos. Tá? Ok. Inclusive, ele resolve o problema do tal do controle convencional, né? Porque acaba a discussão desse controle convencional supralegal e passa a ter o controle de fato constitucional. Essa discussão acaba. Mas vamos discutir um pouquinho, então, esse 5º parágrafo 3º e as normas internacionais de direitos humanos. Primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: há uma posição clássica da doutrina de direito internacional que qualquer norma internacional de direitos humanos ela tem ela tem conteúdo constitucional. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, Flávio Piovesan, Celso Mello, são autores que falam de maneira muito clara isso. O que eu quero dizer com isso? Se uma norma, o Supremo falou que a norma de direitos humanos que não segue rito de emenda, ela será supralegal e infraconstitucional. O que esses autores falam é o seguinte: qualquer norma de direitos humanos internacional terá conteúdo constitucional. Mas é questão da forma constitucional. Isso é um problema. Para esses autores, toda norma de direito internacional de direitos humanos, que não siga o rito do 5º parágrafo 3º, será materialmente constitucional, porém não formalmente constitucional. Então, a gente tem uma nova divisão aqui, segundo a doutrina. Esquece o Supremo, tá? Segundo a doutrina. Você vai ter normas de direitos humanos que segue o rito do 5º parágrafo 3º, que segue o rito de emenda, e que será, portanto, formalmente e materialmente constitucional, e teremos normas de direitos humanos internacionais que serão materialmente constitucionais. Quando? Quando elas não seguem o rito do 5º parágrafo 3º da Constituição. Está claro o que eu falei? Perfeito. Partindo desse pressuposto, a gente tem uma segunda questão bem interessante, que é a seguinte: se a norma é constitucional, ela integra o que a gente chama de bloco de constitucionalidade. Eu não vou discutir aqui, porque isso demandaria muito tempo, a questão do bloco no aspecto de normas materialmente constitucionais. Mas, sem dúvida, qualquer norma internacional de direitos humanos que siga o rito de emenda, ela vai integrar o bloco. Claro.
porque ela é materialmente e formalmente constitucional. Então, quando a gente pensa hoje a Convenção de Nova York sobre deficientes, a Convenção de Marrakech sobre pessoas com deficiência visual, a Convenção Interamericana de Racismo, esses 3 documentos internacionais, eles hoje, indiscutivelmente, estão compondo o bloco de constitucionalidade. Isso é fantástico. Porque você, quando abre a Constituição, você vai... Ninguém abre a Constituição mais hoje, né? As pessoas abrem a internet, né? Mas quando você abria a Constituição, você não via esses tratados, só que eles estão ali também, eles são parâmetros de controle, assim como qualquer norma constitucional. Isso é uma mudança fantástica e muito pouco utilizada por a gente, como advogado público, como aplicador do direito, e pelo Supremo também. O que é uma pena. Só para destacar, eu botei aqui a informação, só para que não passe em branco, a ideia do bloco de constitucionalidade, ela não é criação brasileira, tá? É a criação da França. A França criou essa ideia, uma decisão também muito importante, decisão 71-44 do Conselho Constitucional francês. O Conselho Constitucional francês, na decisão 7144, falou do bloco de constitucionalidade. E fez uma coisa muito louca na França, que o Conselho Constitucional francês entendeu que servia como parâmetro de controle de constitucionalidade não só a Constituição francesa, mas também a Constituição revogada da França de 46, a atual Constituição de 58 da França, tá? Então, a Constituição de 46 valeria também como bloco, como parâmetro de controle. O preâmbulo da Constituição atual de 58 da França serviria como parâmetro. Todos lembram aqui, imagino eu, que no Brasil o Supremo entende que preâmbulo não serve para parâmetro de controle. Na França é admitido. Por quê? Porque o Conselho Constitucional francês admitiu isso na decisão 71-44. Tá? Então, a criação do bloco não é uma ideia brasileira, mas foi muito bem importada e pode ser melhor ainda importada aplicando a lógica do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Seguindo um pouquinho, vamos só discutir um outro tema que eu queria falar, que é o seguinte. É uma questão um pouquinho complicada, não sei como o Cid se posiciona sobre isso. A gente tem várias discussões com várias pessoas sobre isso e ninguém tem posição muito certa, que é o seguinte. Então, vamos lá. Que é o seguinte. Se uma norma internacional de direitos humanos, ela, ao tramitar, seguindo... Isso não aconteceu ainda, tá? Mas só uma curiosidade que eu sempre levanto quando trabalho esse tema, que é o seguinte. Se uma norma que deveria ser internalizada segundo emenda constitucional, uma norma de direitos humanos, que deveria ser internalizada segundo emenda constitucional, ela tiver algum tipo de vício formal procedimental, ou seja, ao internalizar a norma de direitos humanos, segundo o rito 5º parágrafo 3º, essa norma tem algum tipo de vício na tramitação da norma. As emendas, todo mundo sabe, né? Passa por 2 casas, 2 turnos, com voto 3/5. Se essa emenda tiver algum tipo de... Desculpa, se essa tramitação tiver algum tipo de vício, o que ocorre com essa norma internacional de direitos humanos? Eu entendo que, como teve um vício formal na criação na internalização daquela norma, ela, portanto, virará norma supralegal infraconstitucional. Ela vai ter a mesma condição que tem o Pacto de San José hoje, por exemplo, porque o Pacto, segundo o Supremo, ele é supralegal infraconstitucional. Ou seja, se tem algum tipo de vício na internalização daquela norma de direitos humanos, que não segue o rito de emenda, ela vai para o campo da supralegalidade, o que é uma pena. Vamos discutir um pouquinho agora a questão do tratado. Desculpa. Vou falar um pouquinho agora só sobre as posições no direito comparado em relação à norma de direitos humanos. Por que eu queria falar isso? Pelo seguinte, como eu falei, o Supremo entendeu que as normas de direitos humanos que não seguem rito de emenda, elas vão ser equiparadas a normas supralegais infraconstitucionais. Da onde o Supremo tirou essa ideia? E eu queria trazer uma Constituição próxima aqui no país vizinho, que acho que serve uma boa ilustração. A Constituição chilena, ela traz uma lógica que é o seguinte, os tratados internacionais, segundo a Constituição do Chile, têm status constitucional. Mas da onde o Brasil tirou essa lógica da supralegalidade? Da Argentina.
O que fala a Constituição argentina? Ela fala o seguinte, artigo 75 da Constituição da Argentina, ela fala que os tratados internacionais têm hierarquia superior às leis. Então, quando você olha a Constituição argentina e olha a posição do Supremo em relação à prisão do depositário infiel, fica muito claro que o Supremo se inspirou no modelo argentino para entender que tratados internacionais têm status de supralegalidade. Então, essa é a posição da Constituição argentina que é incorporada pelo modelo do STF. Só que tem um detalhe, na Argentina ela fala um pouquinho mais. Ela fala que os tratados, em princípio, têm hierarquia superior às leis, portanto, uma supralegalidade. Só que ela traz um rol gigante de tratados que têm status constitucional. Olha que interessante. A Declaração Americana de Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, e aí vai trazendo vários diplomas super importantes em relação a normas internacionais de direitos humanos, todas elas têm status constitucional. Então, a Argentina traz uma lógica muito interessante, porque ela já pressupõe, ela já incorpora como modelo que várias normas de direitos humanos já possuem automaticamente status constitucional. O que seria fantástico no Brasil, porque evitaria que cada norma de direitos humanos tivesse que passar pelo rito de emenda e, portanto, ser incorporado como emenda constitucional. Então, o modelo argentino foi parcialmente copiado pelo Supremo, poderia ser totalmente copiado pelo legislador brasileiro, criando uma norma similar ao modelo argentino. Mas vamos seguir. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Convenção de Nova York sobre deficiente. Bem, como eu falei no comecinho da minha fala, ela seguiu o rito do artigo 5º, parágrafo 3º. Portanto, ela tem status de emenda constitucional e, portanto, ela é formalmente e materialmente constitucional e, portanto, ela integra o bloco de constitucionalidade. Tá? Com base nessa lógica da Convenção de Nova York, foi criada uma lei referencial, que todo mundo tem que, em certo momento, passar o olho, porque ela é muito importante, que é a Lei 13.146. O que a Lei 13.146 faz? Ela cria a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou também chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por que essa lei é muito importante? Por vários fatores. O primeiro fator é um fator óbvio. A lei fala que ela é inspirada na Convenção de Nova York. Então, a lei fala, olha, eu estou sendo criada, eu sou criada, o motivo da minha existência é porque tem uma Convenção de Nova York que fala sobre pessoas com deficiência. Então, essa lei vem a dar maior solidez à discussão da pessoa com deficiência. Tá? E essa lei ela tem diversos pontos bastante importantes. A lei, não sei se vocês já viram essa lei, é uma lei muito grande, mas ela tem alguns pontos que eu queria trabalhar aqui com vocês bem rapidinho, que são os pontos que eu acho que são os mais relevantes que tem na lei. Primeiro ponto, o que é pessoa com deficiência? A lei define o que é uma pessoa com deficiência. Isso, para mim, é fantástico, porque essas leis que são explicativas são muito interessantes para você poder aplicar isso no campo teórico. Você não precisa recorrer a um autor para definir o que é alguma coisa. A própria lei traz as definições. E essa autoexplicação é fantástica. E, segundo a lei, o que é pessoa com deficiência? É aquela pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aí, o que a lei faz? Partindo do pressuposto que, segundo a lei, tá, a pessoa com deficiência tem algum tipo de dificuldade de disputar ou de participar da vida social em igualdade de condições, a lei passa a criar diversos mecanismos para buscar a igualdade substancial de pessoas com deficiência na incorporação do modelo social. Então, o que fala a lei? Primeira coisa, o óbvio, né? Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Isso me parece uma questão óbvia, mas a lei traz essa ideia de afastamento de discriminação e busca de igualdade. E ela faz mais, ela define o que é discriminação, que é um tema também muito interessante. O que é discriminação? Esse conceito é muito
aberto, né? É um conceito muito determinado para você conseguir fechar o que é uma discriminação ou não. E a lei traz o que é discriminação. O que ela fala? No caso, obviamente, em relação à deficiência. Discriminação em relação à deficiência é toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha a propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício de direitos e das liberdades fundamentais de pessoas com deficiência, incluindo a recusa da adaptação razoável e do fornecimento de tecnologias assistivas. Quem for ler a lei vai perceber que ela traz diversas obrigações para o Estado em relação a criar modelos tecnológicos abertos para que a pessoa possa acessar as tecnologias e de acessibilidade. Tá? Mas aí é um tema que não dá para falar hoje porque tem muitas questões sobre isso. O que mais faz a lei? Principais pontos, tá? Bem brevemente. Ela traz um dever do Estado de cuidar da pessoa com deficiência. E aqui, eu acho que é uma lógica que na PGM vale a pena destacar. Eu sou advogado público, trabalho na AGU, então também isso acaba sendo algo que me toca. O que ela fala? Ela fala que é dever do Estado, também da sociedade como um todo, da família, assegurar a pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação de diversos direitos. Vida, saúde, sexualidade, paternidade, maternidade. E a lei traz um rol gigante de direitos que têm que ser efetivados pelo Estado. E ela vai, na sequência, fazer uma questão que eu acho muito interessante, que ela delega para a Defensoria Pública e para o Ministério Público o papel de tomar iniciativas necessárias a garantir o que está previsto em lei. E aí falava com a doutora Ana Paula mais cedo, e a advocacia pública, né? E a advocacia pública nesse papel, ela não entra nessa discussão? Na minha percepção é óbvio que ela entra. Entra por motivos óbvios. Se o Estado tem uma obrigação uma obrigação prestacional em relação à questão do deficiente, me parece completamente óbvio que a advocacia pública também terá o seu papel ao assessorar o Estado, a atuar judicialmente em relação à defesa do Estado em questões relacionadas a pessoas com deficiência. Então, ao atribuir ao Estado essa obrigação, por desdobramento lógico, a advocacia pública, nos 3 planos, municipal, estadual e na União, terão também essa obrigação junto com o Ministério Público e com a advocacia pública. Tá? Então, é uma regra que não precisa estar prevista para dizer o que é óbvio em relação a isso. Só fechando, a lei, pelo menos, eu queria só destacar o seguinte, ela traz algumas infrações penais, tá? E aí vale a pena também destacar que a lei, por exemplo, fala da pena de incitar a discriminação de pessoas em razão da sua deficiência. Porque a gente sempre, quando lembra da questão da discriminação, associa muito a questão do racismo, algumas vezes lembra da questão da LGBTfobia, mas a lei também traz crimes específicos em relação à discriminação relacionados à pessoa com deficiência. Então, só destacar que tem tipos penais específicos na lei em relação à discriminação da pessoa com deficiência. Tá? Bem, o último tópico da minha fala é o seguinte. Eu não vou entrar em todo esse tópico porque não dá em 40 minutos e porque o Siddhartha está aqui ao meu lado e vai falar muito melhor que eu sobre isso. Que é o seguinte. Dito que a gente tem um sistema protetivo em relação à pessoa com deficiência, visto que nós temos um tratado internacional de Nova York que fala das pessoas com deficiência, que traz diversas regras específicas e normas para pessoas com deficiência, vamos entender um pouquinho quais são as formas de sistemas, ou melhor, quais são os sistemas de tutela dos direitos humanos, o que envolve, naturalmente, a tutela da pessoa com deficiência. E aí, a gente tem, numa concepção ampla, 2 grandes sistemas de proteção, um global e sistemas regionais. Deixa eu falar um pouquinho do sistema global e nos regionais vou deixar o Siddhartha falar do sistema interamericano de direitos humanos. Deixo, porque você é meu amigo. Mas temos outros sistemas de direitos humanos também. Temos o sistema europeu, temos o sistema africano e outros sistemas de tutela de direitos humanos. O Cid vai falar sobre o sistema interamericano e eu vou falar rapidamente sobre o sistema global, porque eu deixo ele falar. Mas vamos lá. Primeira coisa, sistema global de... A gente está 15 anos falar
aqui de amizade. Mas vamos lá. Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos. Nós temos principalmente 2 grandes órgãos na tutela dos direitos humanos em âmbito global. O primeiro órgão, todo mundo conhece, a Assembleia Geral, inclusive foi ontem, né? Anteontem, que o nosso presidente falou na Assembleia Geral. Foi ontem ou anteontem? Acho que foi ontem, né? Você nem ouviu, né? Enfim, o primeiro é a ONU e o segundo é o Tribunal Penal Internacional. Os principais órgãos são esses. Vou falar um pouquinho da ONU rapidamente e os órgãos da ONU que tutelam a questão dos direitos humanos. Tá? Vamos lá. Primeira questão que eu quero discutir em relação à ONU é o seguinte. A ONU tem diversos órgãos. Tá? Tem, por exemplo, o Conselho... Não está aqui. Não está aqui, desculpa. Então, a ONU tem diversos órgãos que trabalham na gestão do organismo. Então, a gente tem, por exemplo, a Assembleia Geral, Conselho de Segurança, e tem também o Conselho de Direitos Humanos. Tá? A ONU tem um Conselho de Direitos Humanos que tem um papel muito interessante de monitoramento das obrigações dos Estados em relação à violação de direitos humanos. Tá? Mas, além do Conselho de Direitos Humanos, que é um conselho amplo, um conselho geral que trabalha a questão de direitos humanos, e aí ele tem, por exemplo, como eu botei aqui no slide, mecanismo de revisão universal, que faz com que você possa monitorar os estados no cumprimento de direitos humanos. Mas, além desse Conselho de Direitos Humanos geral, você tem conselhos específicos ou comitês específicos de direitos humanos. Então, muitas vezes, alguns tratados internacionais têm comitês específicos para tutela de direitos humanos. Exemplo, Tratado de Discriminação das Mulheres tem um comitê de direitos humanos específico para controlar, para monitorar a violação a esse tratado. E o que eu queria falar para finalizar a minha fala dentro do tempo exato de 30 minutos, como combinado, que é o seguinte: a Convenção Internacional da ONU de Nova York sobre pessoas com deficiência, ela, no artigo 34, ela cria exatamente um comitê para monitorar a questão dos direitos da pessoa com deficiência. Então, de novo, a ONU tem um comitê geral e existem comitês específicos de tutela de direitos humanos para monitorar os tratados de direitos humanos que são criados no sistema internacional. No que toca à questão da pessoa com deficiência, existe um comitê específico que tem previsão no artigo 34 da Convenção para monitorar violação de pessoas com deficiência. Tá? Então, é isso que eu queria falar. Foi um prazer estar aqui com vocês aqui. Vou agora passar a palavra para o meu querido Siddhartha, após a doutora Ana Paula. Né? Obrigado. Após essa brilhante exposição, vou passar a palavra para o nosso segundo colega. Bom, queria agradecer o convite da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro para estar aqui, ao lado da querida Ana Paula Bonomo e também do Rafael de Oliveira, que foi meu professor de administrativo, acho que professor de todo mundo aqui do Rio, né? Todo mundo que é residente leu o livro dele, enfim, que é fantástico. E ao lado do meu amigo, enfim, colega de doutorado, minha turma era ele, éramos nós dois sofrendo junto, uma semana eu era o relator, a outra eu era o revisor. Então a gente fez umas matérias juntos, assim, e foi um barato, e foi mais leve, e foi possível porque você estava lá, então eu te agradeço, Luiz. Eu queria convencer vocês que são residentes a prestarem atenção nesse tema, que é importante demais para, inclusive, o concurso da Procuradoria do Município e para o concurso da Procuradoria do Estado. Por quê? Embora seja um tema de direito internacional dos direitos humanos clássico, que, como vocês sabem, não é, enfim, um tema principal, ou não tem um largo espaço no edital de vocês, isso está mudando profundamente. O CNJ emitiu uma resolução para a introdução do direito antidiscriminatório, e esse é um tópico fundamental no concurso. Isso vai estar presente gradativamente em todos os concursos, e ele incluiu também uma recomendação de que se incorporasse os tratados de direitos humanos e os cumprimentos dessa matéria em relação a isso. Mês passado eu organizei na Procuradoria do Estado, acho que talvez seja o primeiro evento de direitos humanos, estrito senso deles, com o título Estado Interamericano de Direito. Então, assim, se talvez
há 10, 20 anos, o tópico de direitos humanos, pudesse ser ignorado para quem está se preparando para ser procurador do Estado, do município. Advogado da União não, que tem uma atuação internacional, é outro papo. Teve antes, mas hoje é importante não só conhecer os tratados, os estados, hierárquico de cada um dos tratados de direitos humanos e essa abordagem tradicional que o Luiz aplicou muito bem, mas também a prática decisória desses órgãos aplicando esses casos. Meu grupo de pesquisa lá na UFRJ é a casoteca do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos. Então, vejo aqui até alguns ex-alunos da UFRJ, aluna, enfim, alguns amigos e amigas queridas aqui, que já conhecem um pouquinho o nosso trabalho. E, como uma casoteca, contar caso é uma das coisas que eu mais gosto e acho que... eu fui residente também na Procuradoria do Estado há 10 anos atrás. Então, sempre tem caso concreto. Eu sei que vocês adoram, como eu gosto também. Então, já criei o grupo de pesquisa pensando nesse diálogo com a Comissão Interamericana, com a Corte Interamericana, com a STF. Então, a minha ideia é contar alguns casos aqui, mas eu queria enfatizar e aprofundar, numa primeira parte da minha fala, algumas questões teóricas e depois trabalhar 5 casos da Corte Interamericana em relação ao debate sobre a pessoa com deficiência. Porque se antigamente esse diálogo era baixo, hoje esse cenário está mudando. O STF cita mais de 100 casos na sua jurisprudência atualmente da Corte. O STF e o CNJ fizeram um convênio, eles estão publicando os cadernilhos. E, ano passado, o ministro Fachin chegou a convocar uma audiência pública da DPF das favelas para dar cumprimento ao caso Favela Nova Brasília. A gente falou como especialista na audiência no Supremo. Então, o cenário não é mais o mesmo, ou não é mais 100% o mesmo, embora tenha avanços e retrocessos, caso do desacato está aí sempre a nos lembrar, a resistência do STF a declarar inconvencional, mas o cenário não é exatamente mais o mesmo de ignorar simplesmente esse debate com a arena internacional, e esses padrões que são gerados passam a ser necessários ser internalizados no dia a dia desse Estado, que é não só constitucional, mas interamericano de direito. Na hora de controlar o mérito de um ato administrativo, você tem que olhar o princípio para a persona da norma mais favorável. Você tem que interamericanizar esse direito administrativo também. Esse é o debate de ponta que está acontecendo hoje. Por exemplo, Daniel Wunschenhachen, o Felipe Guzoli tem livros sobre isso. Então, isso está na ordem do dia. Então, esse é um tema importante que quem é residente procurador tem que ficar atento também. Em relação à parte teórica, eu queria enfatizar alguns pontos do que o Luiz falou. Quer dizer, o conceito de deficiência ele mudou ao longo do tempo. E ele tem essas 2 dimensões centrais, o impedimento de longo prazo e a barreira. Então, ao longo do tempo, você tem 3 modelos que eu gosto de brincar aqui no meu direito em Netflix, de chamar esses modelos de, digamos assim, um modelo espartano, um modelo do bicho de 7 cabeças e um modelo Nísio da Silveira. Que eu acho que fica fácil de gerar uma imagem na cabeça de vocês e tem teoria sobre isso. Não tirei da minha cabeça. O modelo de prescindência, que é como a literatura sobre capacitismo e etc. fala, é aquele de exclusão da pessoa com deficiência da sociedade. Vou brincar que aquele modelo é o Fiat, né? Você não pode levantar o escudo para o exército espartano, você não serve. Então, se a criança for mal formada, ela é jogada do penhasco, descartada. Quando você tira a pessoa com deficiência da sociedade, ela está sendo, em alguma medida, tirada também desse penhasco e deixada de fora dessa vida em sociedade. Esse modelo é inaceitável sobre uma Constituição democrática e sobre um Estado de Direito. A gente tem o segundo modelo, que eu brinco que é o modelo bicho de 7 cabeças. Vocês já assistiram esse filme com o Rodrigo Santoro? Sim ou não? Sim ou não? Acorda, rapaz. Vamos? Não? Então vão lá assistir, porque antes do Rodrigo ser nosso Xerxes, né, ele era uma pessoa com deficiência mental que foi colocada num espaço e descartada por seu pai, sofreu eletrochoques. Então, esse modelo medicalizante, que é como a literatura mais tradicional chama, é esse modelo de tratar simplesmente como uma doença e não como um impedimento. E, ao invés de desenvolver meios para uma melhor convivência social, você fica tentando empurrar para um processo de normalização desse corpo e dessa mente.
Você precisa entender que as pessoas são diferentes. Por exemplo, pegar um debate da ordem do dia, que a Defensoria acabou de levar um caso para a Comissão Interamericana, as pessoas com espectro autista, elas são neurotípicas. Então, a maneira de conviver socialmente, de lidar, e cultural e etc., é outra. Esse modelo de normalização dos corpos é inaceitável. E, para finalizar, o nosso terceiro modelo, o modelo Nise da Silveira, brincando aqui com o modelo Direito e Netflix, né, para criar uma imagem na cabeça de vocês dos 3 modelos e sair daquela coisa da régua, que eu acho que em palestra funciona bem. Vocês já viram o filme da Nise da Silveira? Sim ou não? A Nise é insuperável, né? Trocou cartas com Lacan, teve uma exposição deliciosa aqui do CCBB, com os quadros dos pacientes. Ela nem gostava muito desse termo, né? Mas o filme narra ali um modelo que os enfermeiros colocavam os pacientes para duelar, quase como se fosse uma rinha entre animais. E quando ela entra, ela, isso é um absurdo, não aceito o eletrochoque, vou trabalhar a arte para encontrar outros veículos de comunicação com essa pessoa. Porque ela consegue se expressar de outra maneira. Um dos quadros que mais me marcou da exposição do CCBB foi a mulher que queria virar flor. Então ela desenha isso. Então eu acho que quando a gente aprende outras formas de escutar e aprende que tem outras expressões, a gente aprende a conviver não só com quem tem uma barreira permanente, um impedimento permanente, mas também de conviver melhor entre a gente. Entender que as pessoas são diferentes. Todo mundo pode ter ou vir a ter esse impedimento permanente. Então, construir ou diminuir essas barreiras é a pauta fundamental de um constitucionalismo inclusivo, para pegar a expressão do Luiz Antônio, que fez uma dissertação excelente no programa de pós-graduação em Direito Constitucional da UF. Eu fui aluno da primeira turma, ele também, e hoje sou professor lá. Então, é um sonho para mim, a viagem redonda, né? Enfim, volta a casa em alguma medida. E o Luiz trabalha muito isso, ele teve presente durante a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão. Então, o modelo hoje que vige é esse modelo social, de pensar essa pessoa não como algo que deve ser afastado da sociedade ou algo que deve ser necessariamente medicalizado. Isso deve acontecer assim, ultra excepcionalmente quando for imprescindível, necessário, inevitável. Porque o ideal, até para aquela pessoa ter uma qualidade de vida, é que ela esteja inserida na sua família, na sociedade, e pensar políticas não hospitalocêntricas. Então, esse é um modelo teórico a partir do qual se olha a pessoa com deficiência hoje. Esse é um modelo constitucionalmente e convencionalmente adequado. Um segundo conceito que é relevantíssimo, imprescindível, que a gente não pode deixar de lado, é a Convenção de Nova York, que o Luiz já explicou que tem status constitucional estrito sensu, não é lato sensu, não é supralegalidade, não é só que ela é parâmetro para toda a legislação. Ela está ao lado da Constituição porque ela passou pelo rito de 3/5. Ela tem 2 conceitozinhos que eu recomendo que os senhores anotem, grifem, guardem no coração e para a vida, porque eu acho maravilhosos, que são os conceitos de desenho universal, ou seja, para a política pública ser eficiente, quando o município quer produzir casas populares, ou quer fazer um aluguel social, ou, enfim, vai desenvolver uma política pública contra a chuva, já que a gente está nesse momento, enfim, delicado, ele tem que pensar em como otimizar recursos. Como é que ele gera um desenho para ele ter um ponto ótimo. Então, por exemplo, se ele pega 50 cadeiras iguais para comprar para essa sala, para a gente poder estar aqui dialogando hoje, é mais barato do que ele comprar uma cadeira isolada ou comprar uma cadeira de cada tipo, mas isso tem a vantagem dessa economia para poder atender mais gente, mas, por outro lado, e essa é a figura do desenho universal, algumas pessoas, talvez, não sejam contempladas por esse desenho, até numa coisa mais simples como uma cadeira, que não é uma política pública mega complexa, que é um pregão, enfim, licitação, um negócio mais velho que andar para frente, para pegar a expressão do nosso querido Marco Antônio. Agora, mesmo na questão da cadeira, por exemplo, as pessoas com obesidade, talvez uma cadeira menorzinha, eu dei uma engordadinha, estou preocupado, tem um lugar de fala aqui, brincadeiras de lado, mas você vai na PGE, tem uma cadeira lá um pouquinho maior para quem é gordinho. Então, isso é um exemplo prático, real, atual, de adaptação razoável. E veja, eu
gostaria de estimular que vocês pensassem esses conceitos para além dessa métrica óbvia. Chegou um projeto para a gente lá que eu achei genial, da UF, com uma perspectiva marxista, onde ele falava o seguinte, olha, quando você não faz essa adaptação, você está gerando no mercado um bem que é restrito a certa classe, e mais do que isso, você está gerando uma competição desigual no mercado de trabalho em relação à pessoa com deficiência. Isso é pensar num modelo social de inclusão, essa necessidade de adaptação razoável dentro de uma sociedade capitalista, de uma sociedade de consumo, de uma sociedade competitiva. Eu achei sensacional o projeto, que foi aprovado em primeiro lugar na última seleção, e de uma pessoa cega, que está fazendo um trabalho incrível, né? Enfim, já fazendo um trabalho de educação na escola pública em frente à UF. Então, acho que quando a gente constrói um modelo mais includente, a gente também desenvolve novos olhares e novas potencialidades, é mais criativo, encontra soluções, isso é melhor para todo mundo. Estou dando um exemplo palpável e concreto. Então, esse contraposição de adaptação razoável versus desejo universal é um conceito-chave para a gente entender não só a discriminação da pessoa com deficiência, mas acho que a gente pode pensar em questões para além da pessoa com deficiência para os grupos vulneráveis como um todo. Por exemplo, o professor Wallace Corbo, que foi aprovado agora para a UERJ, ele trabalha como o racismo também é um desenho universal da branquitude para as políticas públicas. E como é necessário redesenhar ou pensar a adaptação razoável para que ela contemple quem está sendo estrutural, histórica e institucionalmente excluído. Então, eu achei genial esse insight do Wallace e que está no último curso dele de uma educação antirracista com a Dilson e com o professor Felipe Almeida. Eu olho para a UFRJ, 135 anos de história. Um professor negro com uma pauta antirracista em todo esse tempo. É o que isso? Eu olho para isso, para a minha própria instituição, e penso, é um apartheid institucional, isso é inaceitável. A norma é aberta, o concurso de seleção é geral. Mas por que isso? Então, esses conceitos eu acho que têm um potencial transformador da realidade gigantesco, desde que a gente faça uma interpretação mais progressista. E, por fim, veja, essa convenção não pode ser interpretada de forma descolada da Convenção Americana. Eu não vou explicar, mas eu parto das premissas de que a Convenção Americana tem status constitucional, que é o parágrafo 2º, e que funciona como uma verdadeira Constituição Interamericana. Eu parto da premissa ainda, e aí tem artigos, tem um monte de coisa que eu não vou falar, mas essa é a minha premissa. Eu parto da premissa ainda que a Comissão Interamericana funciona como se fosse um Ministério Público transnacional. E eu parto da premissa também que a Corte Interamericana, ao ser guardiã desse tratado da Convenção Americana, ela é um tribunal constitucional, ao lado do Supremo. Ou seja, eu constitucionalizei o Supremo, ou o sistema interamericano, e, em alguma medida, eu interamericanizo também o Estado de Direito no plano interno. É desse lugar, a gente tem que entender que essas instituições protetivas de direitos humanos, esse tratado, fazem parte das nossas instituições, como o Legislativo faz parte, como o Executivo faz parte, como o Supremo faz parte, nessa construção. Por quê? A gente faz parte da OEA, a gente assinou a Convenção Americana, a gente ratificou a jurisdição da Corte em 98, não tem argumento de soberania que seja cabível para você descumprir uma decisão internacional que não seja um conservadorismo cego e atroz e uma ignorância profunda. Então, a decisão foi tomada, se você não concorda, você denuncie o órgão. Mas, a partir do momento que a gente aceitou fazer parte dele, de boa fé, a gente tem que dar cumprimento a ele. E dar cumprimento é fazer controle de convencionalidade, invalidando leis incompatíveis, por exemplo, com o artigo 24 da Convenção Americana, que fala no princípio da igualdade e não discriminação. E mais do que isso, cobrando políticas públicas. A jurisprudência do sistema interamericano, quando dialoga com o artigo 24 da Convenção Americana, por exemplo, com a Convenção de Belém do Pará, em matéria de gênero, ele fala que o Estado tem o dever de construir políticas públicas para desarticular preconceitos. Então, é desse lugar que eu olho a jurisprudência da Corte Interamericana para a pessoa com deficiência, e é desse lugar que eu cobro o Estado brasileiro, no município,
no Estado, na União, de invalidar leis incompatíveis e de cobrar políticas públicas com um desenho universal para atender mais gente e com adaptação razoável para evitar um impacto desproporcional em relação a minorias e discriminações. E veja, igualdade e não discriminação no sistema interamericano, lembre que eu disse que direito antidiscriminatório daqui para frente vai estar na ordem do dia. A igualdade para o sistema interamericano é uma norma de jus cogens, é uma norma imperativa de direito internacional. Ela é super importante, isso é pacífico na jurisprudência. Então, é desse lugar que eu olho os casos do sistema. E aí, eu queria convidar os senhores a conhecer não só a Convenção de Nova York, mas também a Convenção da Guatemala, que é de combate à discriminação no sistema interamericano, foi internalizada pelo Brasil pelo decreto 3956 de 2001. E esse modelo social da deficiência, que eu batizei aqui de modelo Nise da Silveira, é esse modelo de inclusão, quer dizer, de entender que tem uma discriminação estrutural e não de afastar ou simplesmente medicalizar de forma desnecessária e torturante a pessoa com deficiência. O Brasil internalizou essa convenção em 2001. Não à toa, um dos primeiros casos do sistema interamericano envolvendo o Brasil, a primeira sentença, na verdade, embora tenha casos anteriores, que são medidas provisionais, o presídio, mas não é tema da nossa palestra de hoje, é o caso da Damião Ximenes Lopes. Eu imagino que uma parte aqui já tenha ouvido falar do caso da Damião Ximenes Lopes. Balança a cabeça aí para eu saber se vocês estão acompanhando. Já ouviram? Quem nunca ouviu? Levanta a mão para eu saber. Quem nunca ouviu? Então, assim, a maioria tem uma noção. Esse é um caso mais conhecido. Eu começo do caso mais conhecido e vou falando do caso menos conhecido até chegar ao caso mais recente. Então, o caso da Damião Ximenes Lopes, o que aconteceu? O Damião, que era uma pessoa com deficiência mental, ele foi internado numa clínica em Sobral, no Ceará, que tinha convênio com o SUS, para um tratamento. Ele, 3 dias depois, sua mãe é chamada nessa clínica de repouso lá em Sobral, no Ceará, porque ele foi literalmente espancado. O que aconteceu? O Damião queria ficar mais um pouquinho no banho. Isso não tem nada a ver com ser deficiente ou não, ter uma deficiência mental ou não. Quem aqui não quer ficar mais um pouquinho no banho, nesse frio, aquele banho quentinho assim? Todo mundo, não é? Tem nada a ver com a deficiência, isso é humano. E os enfermeiros, para retirar ele mais rápido do banho, deram um mata-leão no Damião. Aquele golpe, enforcou. Ele bateu nele, apagou o Damião e botou ele para dormir. Então, essa lógica, antigamente se colocava numa camisa de força, se dava um eletrochoque, etc., ainda gerava esses abusos, esses autoritarismos do médico, do enfermeiro. Enfim, no filme da Nise ainda teve uma rinha, um negócio inaceitável. E o que aconteceu? A mãe foi visitar, foi para casa, voltou no dia seguinte e o Damião faleceu. Ele morreu por conta dessa falta de empatia, essa falta de se colocar no lugar do outro, esse déficit de treinamento desse servidor público. E saúde é dever de todos os entes federativos, também do município, tem hospitais, etc. Tem todo um complexo, enfim, o SUS, vocês sabem disso. Então, esse treinamento também, porque a pessoa que trabalha na saúde pública, muitas vezes está com um processo de precarização, de ausência de medicamentos, de ausência de treinamento, o salário, agora, enfim, com essa decisão, rebaixando o piso salarial das pessoas que trabalharam na pandemia, é um negócio difícil também de lidar, essa precarização das relações de trabalho no SUS, e isso vai gerando uma bola de neve de problemas, entre eles casos como esse do Damião, que não ficaram lá atrás. Então, esse caso do Damião Ximenes Lopes levou a algumas ações concretas do Estado brasileiro. Esse caso é de 2006, é um caso já antigo. Ele sofreu uma supervisão de cumprimento de sentença falando, Estado, você não fez.
em 2008, 2009, 2010. Em 2020, a gente, pela Clínica Interamericana de Direitos Humanos da UFRJ, apresentou um memorial mostrando onde que o Estado brasileiro estava descumprindo decisões da Corte e cobrando um cumprimento. No ano seguinte, o que aconteceu? A Justiça Global peticionou nesse caso e falou, olha, estava 10 anos parado esse caso. Não sei se coincidência ou não, mas a gente peticionou e a Justiça Global estava na reunião do CNDH. Ele falou, não, a gente peticionou em 2015. Eu falei, então desculpa, porque não está público isso. Foram 6 anos só, e não 10. Mas ainda assim, 10 anos parado. Assim. O que o Estado cumpriu e o que o Estado não cumpriu? De um lado, o Estado cumpriu a desativação da clínica, que estava violando direitos. O Estado modificou a sua legislação e criou uma série de políticas deshospitalocêntricas e toda uma rede nesse sentido. Estado, estou falando do Estado brasileiro. Mas ele não cumpriu com o dever de investigar, processar e julgar os responsáveis que cometeram aquele crime e tem um déficit histórico no treinamento das residências médicas e do próprio pessoal da medicina. O Estado falou, não, eu cumpri, está aqui no programa de residência, no currículo. Aí a Corte, não, você tem que me mostrar um investimento específico nisso, não um investimento geral. Então, isso é o quê? Controle de convencionalidade construtivo. Está criando a política pública. Esse é o caso mais importante em matéria de pessoa com deficiência, é o lead case, não só por ser o caso brasileiro. Não tem um acervo tão grande assim no sistema interamericano. Eu dei mais atenção a esse, mas até por questões de tempo, os outros eu vou falar um pouquinho mais rápido e enfatizar um segundo caso que foi desse ano. Tem 3 casos que geralmente são comentados quando a gente trabalha a pessoa com deficiência. Alguns até dão uma esticadinha na abordagem para caber e debater esse tema também. Tem o caso, que é o caso Furlan versus Argentina, de 2012. Um adolescente adentrou uma área do Exército que não estava devidamente fechada e com a segurança. Uma viga de concreto caiu e bateu na cabeça dele e ele se tornou uma pessoa com deficiência. E, nesse caso, o conceito de pessoa com deficiência aparece nessa vertente biopsíquica e social. Então, esse modelo social aparece ali também, o dever do Estado de indenizar, a falta de cuidado. Então, tem um debate aqui sobre responsabilidade civil do Estado, associando com a jurisprudência, que eu acho fundamental. Então, quando eu falo em Estado interamericano de direito, não é que eu estou propondo a criação de um Estado fora do Brasil, etc. É a gente transformar os padrões que a gente já tem do nosso Estado em uma proteção mais elevada para a pessoa com vulnerabilidade. Eu olho, assim, livros de ponta de direito administrativo, livro do professor Rafael, que para mim é o melhor livro de direito administrativo hoje, os outros que me perdoem, mas eu adoro o livro dele. Assim. E falo isso já com o Luiz Cláudio há uns 10 anos já. Eu abro a parte de responsabilidade civil do Estado, não tem nenhuma menção a nenhum caso do sistema interamericano. E tem uma discussão do caso Blanco, de um vagão de trem da França, não sei quantos séculos atrás, entendeu? Do vagão de tabaco. Eu fico pensando assim, meu Deus, cara. Vocês já viram alguém ser atropelado por um vagão de tabaco? Já viram? Eu nunca vi. Um problema tipicamente brasileiro, né? Um atropelamento por vagão de tabaco. Mas, enfim, obsessões dos administrativistas. Eu acho que quando a gente interamericaniza o direito administrativo aqui, a gente tira esse direito administrativo do Brasil oficial e traz para um direito administrativo do Brasil real, que é a viga que caiu, que é a pessoa com deficiência que foi assassinada no SUS. Vocês que vão ser procuradores e que hoje são residentes, você tem o dever de construir política pública que combata essa discriminação, que proteja mais direitos. Então, tem que trazer esse direito administrativo para o Brasil real, para servir mais pessoas. Enfim, me empolguei aqui, desculpem, mas vamos lá. Tem um terceiro caso, que é o caso Artavia Murilo. Da deficiência não está tão clara ali. É um caso que a Costa Rica proibiu a fertilização in vitro, alegando que violava direito à vida. Então, a infertilidade e o problema que eu faço, à luz desse caso, infertilidade pode ser tratada como deficiência? Porque eu acho que sim, porque é um impedimento permanente e tem uma barreira a ter filhos. Se o Estado não permite planejamento familiar pela fertilização, é razoavelmente análogo. E não só isso, vedar a fertilização in vitro com esse argumento ultraconservador pró-vida é você gerar um capacitismo e uma discriminação
contra as mulheres que são inférteis, como, enfim, só tivesse essa possibilidade, ou contra o homem que seja infértil também. Eu acho que permitir esse planejamento familiar é fundamental, e o caso Artavia Murilo é emblemático disso. A corte equipara também a contaminação por AIDS à deficiência, no caso González Luis versus Equador, de 2012, porque nele até uma menina que contraiu o vírus da AIDS no processo de transfusão de sangue, ela teve uma hemorragia nasal, precisou de sangue, o hospital estava com sangue contaminado, ela contraiu o vírus. Então, daí a responsabilidade do Estado. Ela foi proibida de frequentar as aulas na escola porque tinha o vírus HIV. Isso é discriminação também, e reproduz. Então, tem toda uma luta das pessoas com HIV para combater essa discriminação, essa exclusão social, que se a gente tem aquela visão da pessoa com deficiência, do nome da rosa excluindo, etc., quer dizer, se atualiza o debate, com a pessoa com deficiência, ele, ou com uma pessoa com HIV, ele permanece de outras formas. E, por fim, o caso mais atual, divulgado semana passada, é o caso Guevara Dias versus Costa Rica. Eu estou escrevendo um artigozinho curto de 3, 4 páginas resumindo o caso. Eu vou colocar no site do Núcleo Interamericano essa semana que vem. Esse caso, o que aconteceu? Ele é específico da pessoa com deficiência. O senhor Fernando Guevara Dias, ele tinha deficiência mental. Ele trabalhou como um trabalhador miscelâneo para Costa Rica, que era uma espécie de auxiliar de serviços gerais, um faxineiro. Ele foi super elogiado ao longo do desempenho do seu contrato, e não é algo da nossa cabeça ou de romantização no nosso storytelling aqui do Guevara, né? Que não é o cubano, enfim, o Fernando Guevara Dias. É real. Ele recebeu um prêmio no trabalho de melhor funcionário, etc. Então, tinha esse reconhecimento ali. E o que aconteceu com ele? Abriu um concurso para um cargo superior um pouquinho ao dele, tinha as adaptações no concurso, ele tira o primeiro lugar, mas adivinhe, contratam o segundo, preterindo. O Estado manteve a decisão e o caso é levado até a Comissão Interamericana, a comissão leva o caso para a corte, e a Corte Interamericana reconhece que tem violação do nosso artigo 24 da Convenção Americana e também do artigo 26. Fiquem atentos, porque esse é um tema que está em mudança na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sabe aquela mudança que aconteceu com a DPF 45, que normas de direitos sociais não podem se tornar promessas constitucionais inconsequentes da saúde, voto do Celso Mello? É mais ou menos o que está acontecendo hoje quando a gente fala da jurisprudência da Corte Interamericana. O 26 era tratado como princípio de interpretação, como uma norma programática que vale ao longo do tempo. Nos anos 90, no que eu chamo de Corte Cansado Trindade, em homenagem ao nosso juiz brasileiro, ele passou a interpretar direitos sociais de forma interdependente com direitos individuais. Então, por exemplo, violou o direito à vida, mas não só. Violou também o direito ao projeto de vida. Como é que você vai dissociar integridade física de saúde? A pessoa morreu, como o Damião, no SUS. Não, peraí, era um direito social à saúde, então é programática, a norma não tem violação, porque é um dever progressivo. Isso não existe. Os direitos são interdependentes. A gente tem que lutar contra essa dogmática conservadora que cria uma barreira à efetivação de direitos. E é isso que esse caso Guevara Dias faz aqui. O que ele faz? Ele fala que direitos sociais podem sim ser tutelados de forma autônoma e cria estándares de como você vai controlar isso. Então, você vai diagnosticar, você vai cobrar um plano de como que você vai efetivar aquilo, o Estado tem que demonstrar como é que ele avançou. Então, essa história, deixa eu falar abaixo aqui que eu estou procurando, essa história de reserva do possível, entendeu? Não pode ser invocada de forma retórica. Então, assim, eu estou do outro lado, entendeu? Então, vocês me chamaram, agora aguenta. Então, assim, mas brincadeiras de lado, esse caso do Guevara Dias cobra isso.
E eu acho que tudo que o município quer é que o Estado funcione, implemente mais política pública. Eu falava hoje, aqui mais cedo, antes de chegar com a Ana Paula, que a função consultiva é fundamental para a efetivação de direitos sociais. As procuradorias hoje têm uma especializada em saúde, têm especializada em direitos humanos. Uma das maiores autoras de direitos humanos do país, que é a professora Flávia Pelvezan, é procuradora do Estado de São Paulo e criou um núcleo lá sobre matéria de direitos humanos. Foi comissionada, foi ministra dos direitos humanos. Aliás, saudades, né? Tipo, enfim, considerando o cenário atual. Mas, para além disso, esse artigo 26, dotar de norma, é isso, adotar essa postura ativa e não passiva diante da violação, porque, mais do que resolver o caso concreto, tem outros casos, Guevara Dias, de discriminação, tem outros casos Damião. O ideal é que aquele caso seja um caso pretexto para discutir um tema. Eu achei sensacional o primeiro voto do juiz brasileiro da corte, Rodrigo Modrovitch. Tá incrível, assim, tá incrível. Recomendo muito a leitura. O caso não é longo, o caso Guevara Dias. Pegue o voto dele. Ele faz várias observações, como, entre elas, por exemplo, o fato da Corte Interamericana funcionar como uma corte de precedente. Então, aquele caso não é o caso só do Guevara Dias. Ele gera um efeito de precedente que deve reverberar para outros casos. A coisa julgada, fixada ali, tem um efeito expansivo e, se o Estado brasileiro violar a discriminação na contratação das pessoas com deficiência, o parâmetro fixado no Guevara Dias contra a Costa Rica vale para a gente também. Então, não dá para pensar o caso Guevara Dias só como um caso contra a Costa Rica, que não importa para o Brasil por isso. E mais do que isso, ele aciona a implementação ou esvaziamento dos direitos sociais como matéria de direito à saúde ao artigo 24, que é o princípio da não discriminação. A análise que eu faço disso é o seguinte: a gente precisa construir essa administração pública anticapacitista. Não basta só dizer, olha, eu não estou discriminando. Precisa ter esse processo de construção de uma cultura anticapacitista que mobilize esses conceitos, como controle de convencionalidade construtivo da política pública, como adaptação razoável, como uma adaptação razoável também antirracista, também antimachista. Então, esse modelo social de eficiência é imprescindível. Então, não é só olhar a Convenção Americana isolada como supralegal. O 24 e o 26 dialogam com a Convenção da Guatemala, dialogam com a Convenção de Nova York, dialogam com as constituições nacionais. Se a norma for mais favorável, se aplica a norma nacional, daí o princípio pro persona. Então, tudo isso por quê? Esse diálogo com comissão e corte potencializam um discurso de promover mais direitos para mais pessoas. E aí eu já encerro dizendo o seguinte: a gente tem que repudiar essa ideia de direitos humanos para humanos direitos. Não tem humanidade parcial. Eu estou tentando ver se eu emplaco, quero ver se vocês compram a minha ideia, um outro jargão que é mais direitos para mais humanos. E mais humanos, eu estou falando não só quantitativamente, estou falando qualitativamente também, que tenha esse olhar antidiscriminatório, que tenha esse olhar anticapacitista, que tenha esse olhar antimachista, que tenha essa construção de espaços mais plurais. E eu acho que é isso que a gente tentou, em alguma medida, fazer aqui. A gente buscou até pessoas com lugar de fala para estar aqui também. Teve uma certa dificuldade para isso, enfim, até a questão do presencial dificulta, mas acho que é algo que a gente vai lutando e construindo progressivamente nesse sentido, e não só quem tem lugar de fala para falar deve e pode falar, mas eu acho que é uma luta que tem que engajar todo mundo nessa construção de um espaço mais plural. Lugar de fala não é monopólio. Lugar de fala não é excludente para você deixar de se responsabilizar por essa construção de um Estado mais plural. Então, quando o Luiz está na AGU, quando a Paula está aqui, quando vocês estão na residência, isso é um dever de todos nós, e é isso que essa transformação que a Convenção Americana e que essa jurisprudência espera. Estou super à disposição para o debate, para perguntas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu morro de carinho pelos residentes, porque, como eu falei, há 10 anos atrás eu fui residente lá na PGE. Tinha as aulas na sexta-feira. Imagino que aqui vocês tenham também. E essa atividade, imagino que tem um pouquinho a ver com essa formação. Isso também é promoção de acesso à justiça. Porque a primeira etapa para a gente
mudar as instituições e as coisas, é se informar. É esse conhecimento jurídico também. Então é isso, acho que passei uns 5, 10 minutinhos do meu tempo, mas agradeço a oportunidade e estou à disposição. Bom, depois dessas duas brilhantes exposições, eu tenho até medo de falar alguma coisa aqui, mas vou pegar um gancho na última fala dele. Eu acho que a maior relevância é a gente se informar, porque hoje vocês são residentes, amanhã vocês serão defensores, promotores, juízes e procuradores. E aí, resgatando um pouco aqui, porque por mais que tenhamos a técnica, tenhamos passado no concurso, a gente precisa se debruçar sobre o assunto e de uma maneira crítica. Porque eu lembro algo que, uns 2 anos atrás, só quando eu entrei aqui, a gente, num processo na PSE, fomos fazer uma inspeção pessoal no início da Silveira. Né? E aí, um determinado profissional do direito, que era o autor da CP, onde... muito na sua função técnica de pedir melhores condições do hospital, foi fazer a inspeção pessoal, mas destoando da técnica e da ação que foi proposta, ao chegar lá, os pacientes eles ficam soltos no ambiente. Então, a diretora veio nos receber, e no jardim, na entrada, os pacientes soltos ali, e aquele profissional, cada paciente que chegava perto do profissional, o profissional vinha aqui, ele manifestava expressamente um certo temor daqueles pacientes. Então, não adianta a gente decorar a técnica e passar no concurso. A gente precisa pensar criticamente como se aplica a convenção, como ela tem que ser internalizada e como a gente precisa viver essa pauta antidiscriminatória na nossa vida pessoal também, não só na hora de escrever no papel. Porque a implementação parte muito mais da nossa capacidade crítica do que simplesmente de chegar e decorar um artigo e depois passar no concurso. Então, essas falas aqui foram muito importantes porque elas abrem a mente, elas permitem que a gente alcance um degrau além do que a gente estava ontem para conseguir implementar, de fato, todas essas convenções e todos os direitos que a gente busca dar concretude há tanto tempo e ainda não conseguimos, mas conseguiremos. Né? Agora eu vou abrir para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Bom, acho... uma pergunta. Comércio, sim. Bem, o que a gente teve até agora foram 3 tratados internacionais de direitos humanos que tratavam de temas que são direitos humanos, né? Racismo, questão de deficiência visual, deficiência ampla, lato sensu. Então, os 3 são naturalmente tratados de direitos humanos. Agora, a definição de direitos humanos é uma definição muito complexa, né? Talvez a gente tivesse que fazer uma nova palestra sobre isso. Eu sempre falo o seguinte, quando você pensa na questão da diferenciação de direitos humanos para direitos fundamentais, a forma muito fácil de você fazer essa diferenciação é pensar no status de tutela. Direitos fundamentais no plano interno, direitos humanos no plano internacional. E a gente tem um segundo problema que o Cid comentou muito bem em relação... Vamos trabalhar o plano interno, depois o plano internacional. O plano interno. Quando a gente trabalha de direitos fundamentais, a gente tem as dimensões desses direitos. Né? Vocês estudaram isso, certamente, né? A primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira, e aí vamos para a quarta, quinta, sexta, e aí vai por diante. Sem dúvida, quando a gente pensa na primeira dimensão, a gente pode pensar num Bill of Rights de direitos fundamentais, o artigo 5º, por exemplo. Isso é muito tranquilo. Então, quando a gente pensa liberdade de locomoção, quando a gente pensa liberdade religiosa, liberdade de expressão, isso está ali coberto pelo artigo 5º e, naturalmente, os tratados internacionais que tratam desses temas, fazendo um paralelo na substância, na essência, são, obviamente, direitos humanos, né, no aspecto de primeira dimensão. Quando a gente vai para a segunda dimensão, a gente já começa a encontrar um problema no plano interno e maior ainda no plano internacional.
Por quê? Porque é possível, né, Cid? Quando a gente pensa nos direitos prestacionais... Reserva possível, sou contra. Quando a gente pensa nos direitos sociais, a gente olha o artigo 6 da Constituição, por exemplo, artigo 94, 95, 208, 201, e aí vai. Você tem uma questão da efetividade desses direitos. Assim, você vai efetivar em que medida esses direitos? Aí você fala, você vai efetivar aquilo está ligado ao mínimo existencial. Tá, o que é isso? Ah, tá ligado à pessoa humana. Tá, o que é isso? Então você entra num argumento recursivo. Ou seja, os direitos de segunda dimensão a gente tem um problema já de implementação desses direitos, mas me parece muito claro que direitos ligados à saúde, educação, previdência, assistência, à habitação, deslocamento, etc., estão cobertos nessa segunda dimensão. E isso tem um paralelo nos direitos humanos. O problema é que existem diversos instrumentos internacionais que falam que os direitos sociais são implementados progressivamente. E aí essa progressividade de direitos sociais é um problema, porque cria para o Estado uma possibilidade de implementar na medida do possível. E isso é muito complicado. Esse caso julgado semana passada pela Corte é uma mudança paradigmática em relação a isso, porque fala de uma obrigação do Estado em implementar os direitos sociais. Mas, a princípio, a teoria clássica dos direitos sociais no plano dos direitos humanos falava no aspecto de progressividade. Então, a gente tem esses dois pontos, são muito tranquilos. Agora, tecnologia entra e você começa a ter uma pleia de questões que podem ser discutidas com direitos fundamentais, biotecnologia, mas são tratados de direitos humanos, assim, e esse é o ponto. Quando a gente pensa em primeira, meio ambiente, pronto, meio ambiente é muito fácil. Terceira dimensão, você vai ter a cobertura no plano doméstico e no plano internacional. Mas, a partir daí, tem uma dificuldade de discutir o que é um direito fundamental de quarta dimensão e, da mesma maneira, o que é um direito humano de quarta dimensão. E aí um tratado que trate sobre isso, tratado que trate fica meio redundante, um tratado que preveja uma discussão sobre o tema gera o mesmo problema. Tá? Então, acho que essa é a questão. Agora, sem nenhuma dúvida, você pode ficar muito tranquilo que essas três primeiras dimensões em relação aos direitos fundamentais, você pode ter um paralelo muito claro em relação aos direitos humanos e, por desdobramento óbvio, ao implementar esses direitos, você vai ter uma norma que é formalmente e materialmente constitucional. Tá? Bom, acho que eu posso encerrar. E, antes de encerrar, eu quero brindar, né, os nossos palestrantes com um pequeno mimo, né? Coisas do nosso Rafael. Né, Rafael? Siddhartha, como é que foi na AGU? Você ganhou presente também, não? Na AGU não ganhou, né? Tá bom. Rafael, ele é bom em direito administrativo, eu também. Bom, gente, obrigada. Boa tarde. Até a próxima.